Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E os convidados do Estatisticast são pessoas que falam sobre as suas áreas, pessoas que trabalham com dados, que trabalham com estatística, e estão aqui para contribuir, dividir, falar sobre suas áreas de trabalho e, assim, inspirar você que está nessa área, você que está em transição para essa área para aprender mais e ou se manter atualizado. E a convidada de hoje é a Francine Santana, que fez duas transições de carreira, mas hoje é Analytics Engineer no Grupo Boticário. Fran, seja bem-vinda ao Statisticast e agora, com as suas palavras, se apresente aí para o pessoal. Olá, pessoal. Olá, Fernanda. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me abordou ali para a gente bater um papo, porque eu já maratonei praticamente todos os episódios aqui do Statisticast e estou bem feliz de poder compartilhar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha trajetória aqui hoje com vocês. Bom, então me apresentando, meu nome é Francine Santana, mas podem me chamar de Fran. Todo mundo que me acompanha ali nas redes sociais acaba tendo uma intimidade maior assim. Realmente eu fiz duas transições de carreira, uma para o marketing digital no final de 2018 e uma para a área de dados no início do ano passado. E hoje eu estou como Analytics Engineer no Grupo Boticário, mas, como eu comentei com vocês, né, a transição de carreira, a minha formação inicial, ela foi em turismo. Então, eu sou uma pessoa completamente de humanas, né? Eu corri totalmente da área de exatas quando eu escolhi ali a minha faculdade, mas não teve jeito, né? O caminho me levou aí para outras jornadas, outros momentos. E ao longo desse bate-papo, o pessoal vai conhecendo um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha trajetória. Então, conta pra gente como é que você começou a sua carreira e como é que você descobriu o mundo do analytics, né? Você quis fugir da matemática, eu acho que é o caso de muita gente, né? Tem gente que escolhe no vestibular o que fazer baseado na quantidade, baseado em não ter matemática, né, incluído. Talvez tenha sido o seu caso. E aí você fez o turismo, você de repente gostou, não gostou de trabalhar com isso? O que te levou a fazer a sua primeira transição e depois a sua segunda, que foi nessa parte de analytics, né? Como é que foi a sua história? Eu sempre fugi, assim, das exatas quando eu escutava muito, assim, na época da adolescência, quando eu tinha que fazer realmente uma escolha, né? Em relação a gente deveria escolher, né, uma graduação, uma carreira, onde a gente se sentisse mais confortável no sentido do que a gente fosse melhor, né? Então, por exemplo, eu vou avaliar os meus pontos fortes, aonde eu sou melhor na escola, por exemplo, né? E eu não era melhor na área de exatas. Não que eu odiava matemática, não, não era isso. É que dentro de casa eu tinha um irmão que era muito bom na área de exatas. Ele não estudava e tirava as melhores notas em matemática, física, química, enquanto eu morria de acabar para poder tirar ali uma nota um pouquinho acima da média. Então, eu encarava aquilo como uma questão de se eu não sou muito boa nessa área, eu acredito que seria melhor eu buscar por carreiras que valorizassem as minhas aptidões. Então, a minha primeira opção era marketing e a segunda opção era turismo. Eu sempre gostei dessas duas áreas. Mas a minha escolha ela foi muito mais associada à oportunidade que eu ia ter dentro da faculdade. Então, por exemplo, é, eu tinha a opção de estudar para poder para fazer um vestibular numa faculdade particular, mas também tinha a opção de estudar para tentar passar numa universidade pública, que era o meu sonho, né? Porque eu ia sair da minha cidade, eu ia morar sozinha, ia ser independente, então tudo isso era o que eu queria. E dentre as possibilidades de faculdade de marketing na universidade pública, eu tinha uma comunicação da vida, né? Comunicação, jornalismo, que tinha a ver um pouquinho ali com marketing, e tinha administração, não tinha um curso de publicidade ou um curso de marketing específico. Só que era muito concorrido.
era muito concorrido. E eu vim de uma realidade que eu estudei a maior parte da minha vida em escola pública, o ensino era menos, é, digamos que menos forte assim do que a escola particular, porque eu também tive a oportunidade de estudar ali durante 1 ano, 2 anos numa escola particular, e eu vi que era muito diferente. Então, a minha opção, minha escolha, né, foi pela faculdade de turismo, porque era algo que eu gostava, sim, sempre gostei dessa parte de viagens. Eu pensava lá no início que eu queria associar sempre marketing, publicidade com o turismo, e aí eu costumo dizer que as minhas habilidades estratégicas de análise, mais, digamos que, não olhando exatamente ali os números, mas tirando insights, tentando entender ali as possibilidades que eu poderia aproveitar, né? Eu acabei visualizando dentro dessa área de turismo, né, o curso de turismo, que eu teria, que a minha probabilidade, né, que a chance de eu ser aprovada era bem maior do que se eu tentasse fazer uma outra faculdade. Então, foi aí que eu estudei, consegui ser aprovada e fui para a faculdade de turismo, mas nunca deixei o marketing de lado, tá? Então, assim, em todas as iniciativas, desde a época da faculdade, sempre fui muito ativa em relação a movimentos de empresa júnior, da ESEC, trabalho voluntário em si. Trabalhei em vários estágios, bolsas, até em agência de publicidade, quando eu estava na faculdade. Então, eu sempre tive ali um contato com marketing. Mas eu não era formada em marketing, né? Então, quando eu terminei o meu curso, eu trabalhei um tempo ali num projeto de inovação do Sebrae. E quando esse projeto teve fim, né? Porque ele tinha um prazo para começar e para terminar, foi aí que eu comecei a realmente a buscar um curso, uma especialização para realmente fazer uma transição para a área do marketing digital. E resumindo a história, né? O marketing digital a gente acaba trabalhando com dados, né? A gente está sempre fazendo análises, tem que tomar decisões. Veio a pandemia, comecei a trabalhar remoto para uma agência de publicidade de São Paulo. E aí eu comecei a atender empresas maiores, apresentando relatórios para diretores, e cada reunião, a cada semana, eu era bombardeada de perguntas. E perguntas que eu não sabia responder. E foi aí que eu comecei a buscar. Cara, eu preciso aprender a analisar melhor esses dados, porque eu não sei. Não sei responder da melhor forma, não sei se a resposta que eu estou dando a essa questão de probabilidade, de entender ali, fazer uma análise mais até que descritiva ali para poder entender e trazer insights melhores, foi aí que eu realmente comecei a buscar por análise de dados. E nessa busca que eu descobri que existia uma profissão de analista de dados, de engenharia de dados, de ciências de dados. Foi aí nesse processo que eu descobri. Mas Descobriu eu o não mundo, tinha. na verdade, né? Eu falei, caramba, tem tanta Sim, coisa. exatamente, porque eu nunca tinha ouvido falar. Embora na agência que eu trabalhasse, tinha um núcleo que era específico para análise de dados, só que a gente não tinha tanto contato. Então, por isso, eu não tinha muita noção ali se era, né, que é uma carreira específica. Mas, enfim, dentro desse processo de estudo, comecei a estudar, fiz um bootcamp, comecei a desenvolver projetos dentro desse bootcamp, comecei a publicar nas redes sociais, então a gente tinha uma comunidade ali, era um bootcamp gratuito, só de mulheres, e todos os dias, praticamente, a gente estava juntas, desenvolvendo os projetos, passando perrengue, porque era muita coisa nova, né? Então, é, esse processo de publicar conteúdo, de falar sobre isso, de aplicar algumas coisas que eu estava aprendendo ali no meu trabalho, enquanto analista de mídia de performance, né? Começou a ter uma certa visibilidade. Então, as pessoas que trabalhavam na minha empresa e que me seguiam nas redes sociais, que eu sempre fui muito ativa ali no LinkedIn, principalmente, acabava vendo esse movimento. E aí surgiu uma oportunidade, né? Foi uma questão de sorte, de timing, não foi algo que eu realmente estava buscando. Surgiu uma oportunidade de eu migrar do meu cargo antigo para análise de dados. Só que dentro desse processo, nesse convite que eu recebi para poder atuar, atendendo os mesmos clientes que eu atendia, mas voltado ali para
para análise de dados, a primeira coisa que eu falei, ó, muito obrigada pelo convite, mas eu acredito que eu não estou preparada nesse momento para aceitar. Não acredito. A faca e o queijo na mão e você não quis cortar o queijo. Isso é porque, assim, na minha cabeça, eu não estava buscando uma vaga para analista de dados. Eu estava buscando aprender a analisar melhor os meus dados, e aí acabou que eu fui conhecendo realmente esse universo. Falei, quem sabe um dia eu posso ir para essa área, mas não era algo que eu estava planejando. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, surgiu a oportunidade, me chamaram, por que que eu não vou, né? Por que que eu não vou aceitar? Mas você acha que é um pouco de insegurança ou só era meio que você não estava com esse objetivo naquele momento? Era insegurança, porque eu tinha recentemente sido promovida na empresa que eu estava, então eu estava recebendo feedbacks positivos, tanto dos clientes, tanto do meu time, e aí eu ia voltar para uma estaca, digamos que não zero, a gente nunca volta para estaca zero, né, gente? Mas eu ia ter que voltar um passo atrás, principalmente em relação a SQL, né? Que era a ferramenta ali que eu estava realmente que eu estava estudando, que era algo muito novo para mim. Agora fazer análises no Google Analytics, como também faz parte do trabalho, né, do analista de mídia de performance, de quem for fazer análise também, pela questão de ser uma área do marketing digital. Mas mesmo assim, eu falei com ele, olha, né, o meu antigo gestor, eu falei com ele, olha, eu não, tecnicamente, eu ainda estou aprendendo SQL, tem coisas de estatística que eu ainda estou começando, então a gente começa ali pelo básico de estatística descritiva, né? Então, eu tinha muito medo de ir para uma área e depois eles falarem, nossa, por que que eu chamei ela para vir para cá, né? Não está conseguindo entregar o que a gente esperava. Mas, enfim, passou o final de semana, eu refleti, pensei. Eu li um livro também chamado Seja Egoísta com Sua Própria Carreira, que me fez refletir sobre algumas coisas. E eu acabei chamando, né, esse meu antigo gestor para conversar e expor para ele: olha, a situação é o seguinte, o que eu sei é isso, é, tá bom, né? Com o Certeza? que eu sei, a gente consegue trabalhar, se sim, eu aceito, né? Então aí foi que eu realmente entrei aí para a área de dados como analista de inteligência de dados e trabalhei por mais ou menos 8 meses, 9 meses na agência. E aí, esse ano, em maio, surgiu a oportunidade de trabalhar, né, de ir para o Grupo Boticário. E eu fui, a princípio, como analista de BI, e agora, recentemente, que o nome mudou, né? Agora todo o time de BI, ele teve uma reestruturação de uma nova nomenclatura de nome, né? Então, basicamente, a gente ainda é uma área nova, né? É uma área nova dentro do grupo. E muitas coisas eu ainda estou aprendendo, principalmente para desempenhar melhor essa função de Analytics Engineer, né? Porque envolve ali estruturação, criação de tabelas, que era algo que eu não fazia. E essa questão de estar sempre aprendendo é uma coisa forever. Eu estou sempre aprendendo coisas também, né? Que as pessoas já pensam, ela é professora, gente, eu estudo todo dia. Então, aliás, quase, né? Às vezes não dá, mas quase todo dia a gente estuda. E é aquilo, a gente tem que estar sempre estudando, tal, aprendendo. E como tem tantas possibilidades, de repente, um dia você resolve que você quer focar numa outra área ou numa outra empresa, então você acaba abastecendo, né? O seu conhecimento com conteúdo, e tem muita coisa para aprender também. Agora, uma coisa Sim. assim, E aí, só complementando, em um ponto que eu acredito, assim, que foi o meu ponto de insegurança, e acredito que muitas pessoas que também estão assistindo aqui, que querem fazer essa transição de carreira, é porque imaginam que precisa saber de tudo para você conseguir entrar na área, né? Ou então saber ali todos os pré-requisitos que as vagas geralmente pedem para você conseguir entrar na área. Só que depois que você consegue entrar, mesmo não atendendo todos os pré-requisitos, a depender da empresa, né? Eu tive sorte que as duas empresas que eu passei na área de dados são empresas que têm um ambiente muito propício para o aprendizado, para o desenvolvimento. Você pode errar,
né? Se você errar, você não vai ser crucificado por isso, porque entende que na área de tecnologia a gente vai errar. Mas é claro que vai existir os processos e pessoas para poder minimizar esses erros, né? Então, esse ambiente propício, né, para o desenvolvimento e para o aprendizado é super importante. Excelente. E a outra pergunta que é relacionada com isso, que eu queria saber dessa trajetória, né? Porque né, esse mundo de analytics para você é bem recente, e você já passou por duas empresas, né? Diferentes cargos. Nesse processo, né? Nessa transição para o analytics, qual foi o seu maior aprendizado e o que mais te surpreendeu? Eu acredito que o meu maior aprendizado, né, e ele tem sido ainda, porque todos os dias eu enxergo isso sob uma ótica diferente, né, é realmente lidar com os erros. Quem trabalha ali com tecnologia, principalmente nessa parte mais técnica, quando eu falo ali técnica de código, de SQL, que é o que eu lido mais no dia a dia hoje, né, muito a lidar com erro. Então, por exemplo, eu estou desenvolvendo uma lógica de um código, não necessariamente ali a estrutura da sintaxe do código, né? A forma como escrevo, não. Se eu não sei uma função, eu procuro, tá tudo bem. Mas a parte mais difícil é você conseguir estruturar ali uma lógica, e às vezes essa lógica você pode errar. E toda vez que eu errava, então no início ali eu errava, trazia um dado, uma informação errada, né? Ou tirava um site errado ali por conta de uma lógica que eu estruturei ali da forma que não era para estruturar, eu me senti uma péssima profissional. Então, toda vez que acontecia algum tipo de erro, cara, isso não é para mim. Por que eu vim fazer aqui, né? Então, eu tenho outras habilidades, eu acredito que essa parte de comunicação, engajamento mesmo, seja um pouco mais o meu forte do que ali o técnico ali, né? Então, isso é uma crença, né? Então, toda vez que eu cometia algum erro, eu voltava para esse lugar de me criticar, do que eu não era uma boa profissional. Mas à medida que eu fui conhecendo outras pessoas, conversando com outras pessoas, principalmente no meu trabalho anterior, que foi o período onde eu tive um período maior ali, um contato maior, principalmente com o cliente, né? Que eu atendi ali diretamente o cliente, respondendo as perguntas de negócio, desenvolvendo análises, trazendo insights. Eu comecei a perceber que no meu time tinham pessoas muito técnicas, muito boas, que conseguiam estruturar lógicas e queries gigantescas ali de SQL, mas na hora de dar um insight, não sabia interpretar os dados coletados. Porque eu já tinha mais a vivência de negócio, eu já tinha mais a vivência da área, eu já tinha mais a vivência do cliente. Então, aqueles números que foram coletados não seria tão relevantes se não trouxesse insights como eu conseguia levar. Então, eu comecei a perceber realmente essa construção e a importância de ter equipes diversas, né? Umas que vão conseguir contribuir não só com a parte técnica, mas também com a parte de negócio. Então, meu maior aprendizado foi e está sendo, né, hoje menos do que no início, a lidar com os erros e a lidar com as frustrações também, né, em relação ao nosso trabalho. Inclusive, como você está falando, né? Você falou com foco nos erros que todos nós cometemos, né? Principalmente quando a nossa profissão, a gente é novo na profissão, né? A gente ainda está aprendendo. Aliás, quando a gente é novo em alguma coisa, né? A gente está andando de bicicleta, a gente está aprendendo, a gente cai, né? Eu tô com o meu bebezinho aqui começando a andar, é um passo, uma caída, mas ele não desiste. Mas uma coisa que você falou que eu também queria pontuar é essa questão de um analista de dados, ele não é somente uma pessoa que roda e encontra um número, né? Você tem que conseguir comunicar aquilo para o seu cliente. Você não vai falar para o seu cliente, a resposta é 3. E como você falou, né, na escola você não era muito ruim em matemática, mas não era ali o seu forte. E não precisa ser o forte, né? Você tem que saber encontrar um valor, né? Encontrar a resposta do que você está procurando e tirar insight, comunicar com o cliente, isso é uma coisa importante de se falar, né?
E isso é uma coisa que você, de repente, por ter esse viés meio que da comunicação, né, que você citou aí, que você tinha esse gostinho de marketing e tal, e até o marketing no turismo, você meio que desenvolveu essa habilidade, ou é até uma coisa que você já tinha dentro de você, né? Exatamente. E uma coisa eu sempre falo assim, também quando eu comecei a estudar ali estatística por conta própria, e aí comecei a estudar também ali alguns conceitos básicos, lembrando ali da faculdade, da época da escola, né? Porque eu tive na faculdade, eu tive ali uma matéria de estatística, mas como eu não usava, depois que eu saí da faculdade, então assim, não lembrava mais. E aí o mais legal foi que eu comecei a me interessar por esses assuntos. Então, não porque era uma obrigação, mas porque olha que legal essa técnica, olha como que eu consigo aplicar isso para responder essa pergunta de negócio. Então, quando realmente eu comecei a ver valor e comecei a ver a matéria de estatística, principalmente aplicada ali à realidade, ao contexto do negócio, que é algo que eu gosto bastante, eu fiquei muito mais empolgada e fiquei muito mais animada por estudar. Então, você não está estudando ali para você tirar uma nota boa, para você tirar um 10. Você está estudando para você aplicar para uma realidade que você vai conseguir resolver um problema, que você vai conseguir trazer um site. Então, isso é muito legal. Então, não é porque você, né, que está assistindo aqui ou escutando a gente, que você não era tão bom em matemática ou na área de exatas, né, na época do colégio, ou na época da faculdade, que você vai excluir isso da sua vida. Não, você vai aprender. Eu acho que a gente vai criando um novo significado, né? Para essas matérias que a gente tinha um pouquinho de preconceito na época da escola. E você falou sobre o seu maior aprendizado, mas nessa transição de carreira, o que que te surpreendeu mais? Eu acho que o que me surpreendeu mais é realmente a capacidade de aprender, né? Eu acredito que eu comecei a perceber como que eu aprendo melhor. Então, o que que acontece? Na época da faculdade, eu tinha minha rotina de estudo, ok, era muita questão muito mais relacionada a essa parte de humanas mesmo, não tive muitas matérias da área de exatas. Então, toda a questão que tinha numa prova, por exemplo, eu sabia de alguma forma conectar os pontos e construir ali uma resposta, independente se ela ia estar 100% certa, alguma coisa ia estar certa ali. Mas nessa parte técnica, nessa parte de exercício que você tem que ficar fazendo, né? Quem vem da faculdade de exatas tem muito isso, tem lista de exercícios ali para você ficar treinando, né? Então, eu realmente comecei a entender como é a melhor forma, qual é a melhor forma, né, para eu aprender matérias que são consideradas difíceis, né? Então, que eram assuntos que eu não estudava tanto, igual eu comecei a estudar mais sobre programação, lógica de programação, e como eu sou curiosa, eu começo a procurar coisas que não necessariamente estão associadas ao meu trabalho, mas que é importante eu entender. Então, por exemplo, esses dias eu comecei a estudar sobre linha de comando, né? Quando olha aquela tela preta ali no nosso computador, eu sempre me desesperava. Aí eu via aquele povo criando ali, escrevendo os códigos, eu falei, gente, o que esse povo está fazendo, né? Porque não era do meu dia a dia. Para um analista de inteligência de dados, por exemplo, tem que ficar lidando com linha de comando. Mas à medida que você vai conhecendo outras possibilidades, igual agora como Analytics Engineer, começando a estudar um pouquinho mais, aprofundando mais sobre o Python e como que o sistema operacional interfere no seu trabalho, eu comecei a entender e a me surpreender realmente sobre essa vontade de querer estudar coisas que eu nunca imaginei que eu queria estudar por conta própria. Ah, é muito legal. Você também falou que desde que começou, nesses estudos e nessa carreira, você estava compartilhando, né, nas suas redes sociais. Fala um pouquinho sobre isso, o que que te motivou a fazer isso? Por que que você fez e o que que você fez e o que que você sentiu que você ganhou com isso? Além de uma oferta de trabalho, né, que você já mencionou aqui. Tá, legal. É,
Bom, eu vim da área do marketing digital, como eu falei para você. Então, teve um tempo também na minha vida que eu abri um CNPJ e eu atendia como MEI. Então, eu fiquei ali durante uns 3 anos, trabalhando com mídia e performance, focados tanto em startup, em e-commerce, quanto também para o marketing, para vendas de cursos online. E a gente sabe sobre a importância da produção de conteúdo para você ganhar engajamento, para você conquistar clientes. Então, eu já tive um perfil de marketing digital onde eu divulgava os meus conteúdos, eu publicava realmente bastante conteúdo relacionado para o marketing digital para eu conseguir ali ter mais clientes, né? Então, eu já tinha essa experiência no sentido de estar ali na frente das câmeras. Teve uma época ali que eu fiz um mês inteiro, todos os dias eu fazia live nos stories, nem que vinha uma pessoa só, mas para poder desenvolver até a habilidade de comunicação, de frente às câmeras e tudo mais. Então, eu já tinha essa veia aí no marketing. Só que eu cansei, né? Quando eu fechei meu CNPJ, comecei a trabalhar para essa agência em São Paulo, eu fechei meu Instagram, porque é muito cansativo, né? Você que trabalha com conteúdo aí, chega uma hora que cansa bastante. Mas aí, quando eu comecei a estudar e tinha acabado de entrar, né, para a área de dados, eu falei, eu vou começar a compartilhar conteúdo da minha rotina de estudos, porque dessa forma eu acredito que eu possa inspirar, motivar outras pessoas, principalmente focadas em pessoas que estão, né, nesse momento de fazer transição de carreira e que não vieram da área de tecnologia nem de exatas, assim como eu. Porque, como eu falei com você, eu tinha uma crença muito limitante. Eu pensava, eu não vim da área de exatas, eu não sou boa em matemática. É, será que eu vou me dar bem em tecnologia? Será que eu vou me dar bem na área de dados? E é possível, né? É possível você ir aprendendo e melhorando o que você acredita que não é um ponto forte, né? Então, no meu caso, eu não tinha esse ponto forte tanto na área de exatas, mas eu tinha outros pontos positivos que eu fui bem elogiada no meu trabalho anterior, que eu sou elogiada no meu trabalho atual. Então, o que a gente não é bom, a gente corre atrás, né? E então eu gosto realmente de passar esse lado da verdade, compartilhar um pouquinho da minha rotina, de estudos, do meu trabalho. Eu não fico postando muitas coisas relacionadas ali ao trabalho específico, né? Porque tem muitas coisas que não dá para falar, mas principalmente um feedback positivo ou um insight que eu tive ali a partir de uma atuação num projeto específico no trabalho. E eu acredito que isso acaba inspirando outras pessoas, né? Ou motivando, fazendo com que elas realmente conheçam um pouquinho ali do lado de quem está entrando, né? Então, por exemplo, eu atuo na área de dados há um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Então, é bem recente, em comparação a outros profissionais que já estão na área há muitos anos. Então, eu acredito que eu consigo me comunicar bem com esse público, porque eu sei as dores que eu passei, eu sei dos meus medos, das minhas frustrações, e de certa forma eu vejo, né, e eu recebo feedbacks que eu consigo ali até acalmar um pouquinho assim a ansiedade e trazer de alguma forma boas energias, né, e motivação para que as pessoas continuem no caminho ali para seguir os estudos. É porque não somente você veio de um background diferente, ou até dois, né, se for considerar as suas duas carreiras anteriores, mas foi recente. Então são duas coisas combinadas aí. Você é nova, né, digamos, nessa profissão e nessa carreira, e, e que veio de uma outra área. Não foi assim, eu vim de uma outra área, mas já faço isso há 10 anos, né? Então você, ainda como você falou, né, eu ainda estou aprendendo todo dia. Então você está, sei lá, se aprofundando numa linguagem de programação e numa estatística da vida. Então você ainda tem esses momentos, né, de repente tá travada em algum aprendizado, se bem que isso todo mundo, né? Até hoje isso ficou travado em alguma coisa que eu estou aprendendo, né? Quem nunca? Mas assim, realmente você pode, e com certeza você está ajudando, né, pessoas que estão começando. E uma outra coisa que eu queria falar sobre, né, um projeto que você teve recentemente, que foi sobre o portfólio. Você pode falar um pouquinho da ideia, por que que você teve a ideia de fazer esse projeto e qual foi o resultado disso? Conta pra gente. Legal. Eu acredito que todo mundo que está aqui
escutando esse podcast, vendo a gente falar, já ouviu falar da importância do desenvolvimento de um projeto de portfólio, né? De um portfólio para poder conseguir ali uma entrevista, conseguir ter um espacinho ali nesse turbilhão ali de candidaturas que a gente vê hoje, né? Abre uma vaga, 1.000 pessoas se candidatam, né? Uma forma de se diferenciar. E quando eu comecei os meus estudos na área de dados, no Bootcamp, a gente tinha uma série de projetos que a gente tinha que desenvolver. Ao todo, se eu não me engano, foram 5 ou 6 projetos. E todos esses projetos eu publicava na minha rede social, no LinkedIn. Só que o que acontece? Eu não estruturei de uma forma interessante, né, o meu portfólio. Eu simplesmente fixei ele ali no meu LinkedIn, que não deixa de ser um portfólio, concorda? Portfólio são projetos que você desenvolveu que a pessoa ali vai ver, vai atestar ali a sua capacidade, né? O mínimo que você conseguiu desenvolver ali a partir dos seus estudos. Eu olhava ali e eu sempre vendo no LinkedIn. Ah, você tem que ter um portfólio e tudo mais. E eu olhava para o meu portfólio, porque eu tive muita sorte, né, Fernanda? Eu de entrar para a área de dados sem estar realmente procurando, foi ali uma questão de time, de momento que a empresa estava passando, a necessidade de ter uma pessoa de dados e eu estava ali me preparando. Então, eu tive muita sorte, então eu não precisei de fato de ter um portfólio, de me candidatar e tudo mais. Só que fica aquela coisa, né? Falei, nossa, eu não tenho um portfólio decente. E aí eu fiquei me questionando comigo mesma, né? E aí eu falei assim, vou perguntar para o pessoal do meu Instagram, eu tenho um Instagram também que eu sempre posto, né? Que eu comentei agora. E aí eu postei uma enquete nos stories perguntando se as pessoas, né, se eles tinham um portfólio ou se eles tinham um portfólio que se orgulhavam, porque às vezes tem um portfólio, mas é aquele portfólio mequetrefe, né, que você não dá muito valor. E aí a maioria das pessoas, agora eu não me lembro exatamente o percentual, mas foi média de 70, 80% das pessoas que responderam, de quase 200 pessoas que responderam, disseram que não tinham um portfólio que representasse, né, as habilidades ou que, que representasse as habilidades ou tivesse realmente um portfólio mesmo, né? Então, pode ser, eu tenho um portfólio, mas não representa as minhas habilidades, ou que eu me orgulho dele, ou realmente eu não tenho nenhum portfólio. E aí eu pensei, eu vou lançar um desafio, e esse desafio é para me ajudar a criar um projeto decente de um portfólio, principalmente focado no que eu vinha estudando, que eu estava estudando ali mais a fundo estatística, eu estava estudando Python. Não que eu atue hoje, né, com essas ferramentas, né? Hoje eu não utilizo tanto estatística, estou muito mais focada ali em construção de tabela. Claro que para construir um dashboard você tem que entender ali minimamente da estatística descritiva e tudo mais, mas entrar na parte de probabilidade, teste de hipótese, hoje eu não atuo. Mas eu estudei e eu não desenvolvi nenhum projeto sobre isso. Então, eu falei, eu quero desenvolver esse projeto e vou chamar outras pessoas para também desenvolver o projeto. Mas eu pensei muito numa linha de, olha, eu vou dar aqui um processo, uma metodologia, que todos nós vamos seguir essa metodologia, mas a base de dados, a técnica que vai usar, vai ser de acordo com a sua realidade. Não adianta eu falar para a pessoa que está começando a estudar, está ali na estatística, está ali criando Dash, aprendendo SQL, para ela fazer um web scrap em Python, porque ela vai se diferenciar com um banco de dados diferente, sabe? Não faz sentido para mim. Ou então lançar um desafio que todo mundo vai usar a mesma base de dados. Então, para mim, não fazia sentido. E eu também não me sinto no lugar de, olha, eu vou te desafiar e eu não vou fazer nada porque eu sou a bambambam bam, bam, da área de dados. Não, porque eu me sinto ainda, embora eu tenha ali um cargo de pleno, né? Eu me sinto ainda aprendendo, então eu quero aprender junto com outras pessoas. Eu quero sempre estar incentivando e motivando. Então, esse é realmente o meu papel. E foi bem isso o objetivo, né? Então, ele ainda está acontecendo, e aí eu tô fazendo uma série de lives, agora vou trazer convidados justamente para entrar numa parte um pouquinho mais técnica, de como escolher uma base de dados, vai ter outros temas aí que eu já estou programando, mas não vou soltar muito spoiler aqui, as pessoas que quiserem acompanhar
Podem me seguir lá no canal do YouTube, do Diário de Francine. Mas a ideia realmente partiu disso, de me desafiar e fazer com que outras pessoas também entrassem junto nesse projeto. Legal, já assim, já que eu vou fazer um projeto, vamos chamar um bonde, galera. Não vou fazer isso sozinha. Vamos lá, todo mundo comigo. Então começou, teve bastante inscrições. Teve, quando eu abri uma inscrição de fato ali, criei ali uma conta no MailChimp, que é uma ferramenta de e-mail marketing, eu tive 1.000 inscrições. No primeiro dia, no primeiro dia eu tive mais de 1.000 e poucas visualizações. Só que aí no segundo encontro, que foi depois de 15 dias, a gente vê, né, que cai bastante, né, o número de pessoas, né? E aí criei até uma comunidade no Discord para interagir ali. Aí tem algumas pessoas que interagem mais, outras menos. Mas o primeiro encontro bombou. Não, eu não esperava que fosse esse tanto de gente que fosse participar. É muito legal. E né, você já falou de portfólio, você já falou que você não usou essas palavras, né? Você meio que atua como uma mentora aí para muitas pessoas, dando uma inspiração, e mesmo que seja indiretamente, né? E o que mais você falaria para uma pessoa que quer trabalhar na área de dados? Você que está, né, mais recente, assim, né? Saindo do forno, digamos assim. Mas o que você falaria para essas pessoas, tanto como numa forma geral, até como habilidades técnicas e habilidades comportamentais pela sua experiência? Tá. Tudo vai depender muito de qual carreira dentro da área de dados a pessoa que está querendo migrar vai seguir. Se você vai. Hoje a gente acaba que divide em apenas três áreas, né? A gente fala ou analista, ou cientista, ou engenheiro de dados. Mas a gente sabe que existem outras áreas que atuam com dados, como Analytics Engineer, a gente tem UX e UI para a área de dados, outras profissões, né? Engenheiro de Machine Learning, outras profissões que a gente acaba não entrando muito no detalhe sobre elas. Mas por que eu acredito nesses três pilares, né? Nessas três profissões dentro da área de dados? Porque ela vai acabar te direcionando para uma trilha de conhecimento que você vai precisar utilizar mais. E no segundo momento, depois que você entrar na área de dados, você vai conhecendo essas profissões, e aí sim você vai ganhando mais, digamos que mais experiência e as oportunidades vão aparecendo, né? Eu não escolhi ser Analytics Engineer porque eu falei assim, nossa, eu quero ser Analytics Engineer. Não, a oportunidade surgiu, tinha algumas skills, algumas habilidades que fazia sentido para a vaga, e sigo aprendendo. Mas para quem está começando, né? Então, depois que você escolher ali das áreas que você quer seguir, realmente começar a estudar, mas não só estudar estudar e desenvolver um projeto de portfólio é muito legal, é muito bacana, mas algo que funcionou comigo, que eu gosto de falar, é que a partir dos estudos que eu tive na análise de dados, né, sobre análise de dados, que é o que eu entendo mais, eu comecei a aplicar no meu dia a dia, no meu papel, né, na minha função ali de analista de mídia de performance, quando eu estava lá em marketing. Então, um livro, né, que você sempre pergunta para os convidados, né, que esse livro aqui também já foi falado pela maioria, do Storytelling com Dados. Foi um livro que eu li no Clube do Livro, lá do Mulheres em Dados. Na época, eu nem estava atuando como analista de dados, eu estava ainda nesse movimento de estudo e tudo mais. Aquele livro começou a me trazer insights e ideias para eu criar melhor as minhas apresentações, meus PPTs que eu tinha que apresentar ali para o cliente. Então, tipo, eu criava gráfico, eu mexia no Excel, mesmo sem saber muito bem o que eu estava fazendo no Excel, eu mexia, criava lá os gráficos e tudo mais. E aí, esse livro, ele já começou a mudar a minha mentalidade sobre formas de apresentar para o cliente, que tem tudo a ver com análise de dados, como que você vai apresentar o seu dash, como você vai construir os seus gráficos e tudo mais. Então, o conselho que eu dou é, se você tem uma brecha, se você tem uma oportunidade no seu trabalho, ou se você não tem, crie essa oportunidade no seu trabalho atual. Para o que você está estudando, uma estatística. Pega ali
algum conceito que você está aprendendo e aplica isso no seu trabalho, leva isso para o seu chefe, leva isso para o seu cliente, um insight a partir daquilo que você está vivendo, que você está estudando. Por quê? Porque a partir do momento que você tiver realmente uma oportunidade de trabalho, de uma entrevista, uma das coisas que o recrutador ou até o gestor, né, da área vai perguntar é: me fala um pouquinho sobre os projetos que você teve mais orgulho na sua empresa, né, no seu papel de atuação. Essa é uma pergunta clássica. Se você expor desses projetos que você desenvolveu a partir do que você estudou, né, que está estudando nesse momento, você já consegue ganhar vários pontos. Fulano de tal não tem experiência com análise de dados, mas no trabalho dele, ele implementa tudo isso que ele vem estudando, né? Então, eu acho muito bacana criar essas oportunidades dentro do trabalho, caso não haja, ou se você conseguir enxergar realmente uma oportunidade dentro do trabalho para começar a implementar. Quem nunca é, abriu ali uma conta de um Gmail que você pode criar um dashboard no Gmail gratuitamente e apresentar ali uma análise que você fez? É um ponto bem interessante. E aí, o que eu posso falar da parte técnica, tá? Da parte técnica, eu não posso muito falar sobre o cientista e o engenheiro de dados, porque não foi uma área que eu segui, né? Não foi uma área que eu estudei para seguir. Mas para quem tem interesse ali no analista de BI, analista de dados, vai para o clássico SQL, que é a parte técnica que com certeza você vai atuar. O engenheiro vai atuar com SQL, o cientista de dados vai atuar com SQL. Então, vai para esse lado do SQL, vai para o lado da estatística, para você conseguir ter um diferencial maior, né? Quando a gente fala de empresas grandes, essas empresas grandes, ela já vai ter muito mais candidatos, né, para uma vaga de dados. Mas empresas pequenas, vai ser muito mais distribuído e às vezes não vai ter uma área específica de dados, você vai conseguir contribuir ali com um diferencial, só de você fazer uma análise básica de estatística descritiva. E eu lembro de um projeto muito legal que eu fiz quando eu estava atuando como analista de inteligência de dados, que foi justamente trazer mais luz para a questão da distribuição, para a questão do, do percentil, né, dos quartis na análise, porque a gente usava muita média, muita média. Então, eu comecei a trazer mais análises, modelos de análises diferentes, focadas nesses dois conceitos. E a partir disso, eu consegui me destacar só por conta disso, porque a gente não tinha tanta luz para essa parte da estatística, a gente tinha mais luz ali para a parte de Web Analytics, do SQL em si, porque você precisava acessar os dados e tudo mais. Mas vai para essa área, estuda muito bem estatística descritiva. Depois que você estiver dominando ela, você vai ganhando mais conhecimento, né, no, nas outras modalidades da estatística, porque, por exemplo, vai ter gente que vai atuar muito com teste AB, mas vai ter outras pessoas que vai atuar mais com regressão, por exemplo, né? Então, vai depender muito da área, mas se você dominar a estatística descritiva, já é ponto positivo, já aproveita aí e faz curso da Fernanda. O SQL, que é a técnica, a parte técnica, e algo que eu sempre falo também da soft skill, aproveita para você se desenvolver da sua comunicação, porque a comunicação ela pode te destacar, mesmo que as suas habilidades técnicas não estejam ali no nível que você gostaria, né, ou ali numa competição. Se você tiver, assim, com a comunicação, é aquela questão de você saber se vender, das pessoas olharem para você e falar, cara, essa pessoa é apaixonada pela área, você acaba ganhando pontos em cima até de pessoas que são tecnicamente melhores que você. Então, foca muito nessas três habilidades aí no começo, depois você vai evoluindo. Excelente, adorei. Inclusive, já fez até o meu jabá, né? Às vezes, só puxar o gancho, essa parte da estatística, gente, isso sim é muito importante. A estatística descritiva, que é a base. E quando eu falo base, eu não quero dizer que é fácil, não. É a base de qualquer coisa que você vai fazer na estatística. Você vai pegar os dados, o que que eu faço primeiro? Você vai fazer uma estatística descritiva. Ah, mas eu trabalho com regressão. Gente, ninguém pula direto para regressão.
Antes de você analisar o modelo de regressão, você vai fazer uma estatística descritiva para entender melhor os seus dados, para você entender a distribuição, para você entender, de repente, se tem um outlier, além da famosa média ali, né, que você vai olhar. Então, sempre existe aquela olhada, né, é o primeiro passo. E aí você faz um teste A/B, você faz uma regressão, etc., mas é importante sim, né? Aproveitando aqui, já que você deixou a deixa, vamos falar um pouquinho sobre estatística. Mas, e aí, como que você enxerga, então, esse mercado? Falando da área onde você está hoje, né, como a sua experiência como analista de dados, de BI, como que está hoje? Você acha que está, sim, num grande movimento e está crescendo muito? Você acha que isso já estabilizou? Você acha que está em declínio? O que que você vê? Eu vejo muitas pessoas na internet, né, falando, a área de dados está com poucas vagas e tudo mais, né? Então a gente percebe esse movimento aí de que as vagas estão diminuindo, né? Isso pelo que as pessoas falam. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, para pesquisas, teve uma pesquisa, teve um panorama geral que o Google publicou, eu acho que foi o Google for Startup, panorama geral da área de tecnologia, falando sobre as áreas de tecnologia que têm mais espaço, né, de crescimento. Então, eu me guio mais por esses estudos do que, de fato, pelo que as pessoas estão comentando. As pessoas falarem, eu não sei de que fonte de dados foi feita uma pesquisa ou não, eu não fiz nenhuma análise mais específica para entender o mercado. Então, eu acabo me guiando ali pela pesquisa, pelas pesquisas que são publicadas. E nessa pesquisa fala que das 20 áreas, né, mais promissoras dentro da área de tecnologia, a área de análise de dados e ciência de dados está em primeiro lugar, como as mais promissoras. Então, eu vejo o mercado de dados, de fato, como uma oportunidade que não necessariamente amanhã você já vai estar, né, super empregada, não, mas que é uma possibilidade para você conseguir atuar ali, desenvolver ali dentro dessa área, mas também não só enquanto analista de dados ou analista de BI. Dados a gente está por toda parte, né? Dados é uma vantagem competitiva. E se você entende de dados, mesmo que você não é a pessoa analista, né? Não tem um nome dados ali no seu cargo, você já vai ter um diferencial muito grande. Porque muitas empresas, principalmente essas empresas maiores, elas estão treinando seus colaboradores, independente das áreas que eles atuam, para esse viés de dados, né? Para você lidar com dados, aprender a lidar com dados, a trabalhar com SQL. Então, tem grandes empresas com esse movimento aí que, você não precisa ser um analista de dados, mas você precisa saber SQL. Né? Então, tem muitas empresas que estão nesse movimento. Então, eu vejo o mercado de dados como um mercado super promissor, tanto no Brasil quanto no exterior. Isso que eu vejo também, mas é sempre bom ouvir de quem está no mercado. E eu adorei que você não segue o que os outros falam, afinal, falar, qualquer um pode falar o que quiser, né? Você está olhando lá a fonte, já tem realmente esse viés de dados. E eu estou brincando com você, né? Falei que você está saindo do forno e você aí, analista pleno, aliás, analytics pleno. Fran, eu queria que você deixasse uma sugestão de um livro e de uma pessoa ou um canal que é uma grande inspiração para você, e assim você pode inspirar os nossos ouvintes também. É, um livro. Eu vou ter que chover uma olhada aqui, né? Eu acho que. Porque, assim, depois que eu entrei na área, eu não li muitos livros do início ao fim, né? Eu li mais livros técnicos, mas sempre pegando ali capítulos específicos. Mas o livro que realmente me ajudou, para quem está no início da carreira, foi o Storytelling com Dados. É um livro clássico, eu acho que as pessoas que vêm aqui no seu canal têm que ler mais para poder indicar outros livros que não sejam esse, né? Eu principalmente. Mas esse livro foi um livro que me ajudou bastante e eu super recomendo, se você que está aqui assistindo e ainda não leu, leia Storytelling com Dados. Mas você também comentou de um outro livro do Seja Egoísta com a Sua Carreira. Você recomenda ele? Seja egoísta com sua própria carreira, sim. O autor é o Luciano, agora eu não lembro o sobrenome dele, mas ele é super ativo no LinkedIn também, publica e tudo mais.
Eu recomendo esse livro porque ele fala realmente de carreira, não tem a ver ali com dados, mas para você repensar a sua carreira. Principalmente ali, que foi algo que eu comecei que me deu um start, é, a gente passou por um momento que várias empresas começaram a demitir, né, layoffs. Empresas grandes e profissionais que estavam ali há 5, 10 anos dentro dessas empresas. E provavelmente essas pessoas já estavam ali confortáveis, tranquilas, não esperavam que ia ter esse momento ali, né, de demissão, que é muito triste e tudo mais. Mas ele despertou para um olhar de que a gente precisa cuidar da nossa carreira não somente dentro da empresa que a gente está hoje, mas o nosso marketing pessoal, engajando com a comunidade. E é algo que eu consigo perceber isso dentro da minha atuação até nas redes sociais, né? Porque eu tenho uma projeção pequena, mas eu tenho uma projeção ali nas redes sociais, eu tenho uma comunidade, pessoas que me seguem, e isso acaba, de certa forma, trazendo benefícios para mim. Fui convidada aqui para o seu podcast, né? Fui convidada para outros 2 podcasts também, um que eu já fiz, um que vai sair. Fui convidada para ser professora na Conquer, como professora convidada também através das minhas redes sociais. Então, você olhar, começar a cuidar da sua carreira, não só da empresa que você trabalha, mas o que você quer deixar para a comunidade. Eu sou essa pessoa engajada que sempre gosta, eu não faço nada por obrigação, porque o livro está me falando para fazer. Mas começou a me despertar e a trazer esses insights com mais clareza. Então, eu indico também esse livro para você que quer cuidar da sua carreira. O livro te deu um empurrãozinho, né, Fran? Sim, com certeza. E aí, você tem uma pessoa ou um canal para indicar também? Um canal, eu vou indicar 2. O primeiro é o canal da Mulheres em Dados. Então, para quem não sabe, né, eu faço parte ali como voluntária da organização na parte de parcerias da comunidade. E desde que eu comecei a estudar, né, eu nem atuava ali na área de dados, eu comecei a participar muito ativamente dessa comunidade. Então, se você que está assistindo aqui, você é mulher, você é super bem-vinda a entrar ali no nosso canal do Discord e participar, interagir. Mas se você que é homem não consegue participar lá no canal do Discord, a gente tem um canal no YouTube também, que é possível vocês acessarem, tem muitos conteúdos bacanas, a gente sempre traz pessoas para poder falar, compartilhar um pouquinho ali sobre carreira na área de dados. Então é bem legal esse canal da Mulheres em Dados. E o segundo canal que eu assisto muito, assim, ouço muito, né, que é podcast, que é o canal do Data Hackers. Foi através do Hackers que eu comecei a conhecer um pouco mais o Grupo Boticário pela essa ótica dos dados, tá? O Grupo Boticário é uma empresa famosa, conhecida, mas não era uma empresa assim tão desejada assim nessa parte de tecnologia, pelo menos no meu conhecimento. Mas a partir do momento que eu comecei a escutar mais os podcasts com pessoas da área, principalmente lideranças, gestores, diretores da área de dados, eu comecei a ter um olhar muito diferente do que eu tinha antes. Então, quando você começa a escutar esse tipo de podcast com essas pessoas que já estão assim há anos na área, já têm posições maiores, elas conseguem ver além do técnico. A nossa preocupação é boba, né? Tipo, não sei a parte técnica, não sei tô com insegurança e tudo mais, não sei Python, não sei aquilo outro. Mas enquanto as discussões dos gestores e dos líderes é se aquela ferramenta vai atender o maior número de pessoas dentro da empresa, se aquela, por exemplo, se uma área de ciência de dados vai de fato conseguir desenvolver um produto que vai entregar valor para a empresa. Então você começa a pensar sobre outra perspectiva, não só ali mais aquela parte do técnico, eu sei Python. Mas o que adianta você saber Python se toda a equipe ali da área de dados não sabe Python? Vai utilizar uma outra ferramenta que todo mundo sabe e consegue entregar valor. Então, eu acho muito legal e super recomendo escutarem os podcasts do canal do Data Hackers. Ótimos pontos, ótimos canais aí para o pessoal realmente seguir.
Realmente esse podcast é muito bom também. Então, Fran, agora é a hora do jabá. Convide o pessoal para te acompanhar nas suas redes, acompanhar o seu trabalho e vende aí o seu peixe, fala aí o que você pode fazer por eles. Tá. Para quem quiser me acompanhar ali, a minha rotina de estudo, um pouquinho sobre as minhas experiências na área de dados, eu tenho um canal no Instagram que chama o Diário de Francine e um canal do YouTube que também tem o mesmo nome, o Diário de Francine. E lá no meu LinkedIn, Francine Santana, pode me procurar lá e me adicionar. E um ponto curioso, né? O Diário de Francine, o nome, ele veio porque quando eu entrei para a área de dados, o nome era o Diário de uma Analista de Dados. E aí eu, super feliz que eu estava na área de dados, atuando como analista de dados, que era algo assim que eu mais gostava dentro da área de dados. Só que aí eu mudei, né? Eu fui para Analytics Engineer. Eu falei, putz, não dá para continuar com o diário de um analista de dados. Eu não sou um analista de dados, né? Não estou como uma analista de dados. E aí acabei mudando ali o nome para não perder tanto a personalidade, assim. Mas e aí, para encerrar aqui esse fechamento, que eu tenho um insight que eu acho que é bem interessante para quem está assistindo a gente, é que mesmo que você queira, hoje eu quero seguir muito uma carreira de analista de dados ou ciência de dados. Você pode ter certeza que em algum momento ali da sua jornada pode gerar uma dúvida de você querer experimentar ou mudar de áreas. E isso é muito natural, tá? Você pode entrar fixo ali, eu quero ser um analista de dados. Você entra como analista de dados, começa a surgir ali oportunidades para você trabalhar em outras áreas ali correlacionadas e acabar migrando de área. E eu acho que isso é a beleza, assim, de trabalhar com dados, né? Que não é algo fixo. E eu que fiz duas transições de carreira, né? Pode ser que faça uma terceira, quem sabe, né? Nada é estável, mas se a gente continua estudando e se desenvolvendo e aproveitando as oportunidades, a gente vai percebendo que existe um mundo aí, que não é só o que a gente define exatamente no agora, né? Adorei. A verdade é que a gente se apega muito à nossa profissão, né? Mas nós não somos as nossas profissões. Eu acho que a gente se apega porque, vamos supor, eu fui para a faculdade, estudei esse tempo todo, agora eu sou um engenheiro, então vou passar o resto da minha vida fazendo engenharia. Mas o mundo já está, é múltiplo, né? Principalmente com a tecnologia, o avanço da tecnologia, depois da pandemia, que as pessoas trabalham de casa, híbrido, ou até não mudou, mas profissões surgem, né? Você até comentou que existem várias áreas dentro das áreas de dados. Eu acho que as pessoas falam muito analista, cientista, engenheiro, porque elas são as mais comuns, mas tem uns branches também, né? Tem umas divisões. E detalhe, essas profissões não existiam há 15 anos, né? A gente tinha algumas profissões de dados que hoje não existem, digamos assim, porque trocaram de nome, assim como engenheiro de machine learning não existia há 5 anos. Então, as coisas vão mudando, vão surgindo, e você vê, principalmente se você estiver na área de dados, né? Se você está se preparando, você já tem aquele conhecimento, de repente, de até um Excel e um pouco de estatística, e aí você tem uma nova área que você precisa saber um programa tal ou um tipo de habilidade técnica, e aí você se joga, né? Não, e eu acho que você é um ótimo exemplo disso, e sobre o nome dos seus canais, Diário de Francine, eu amei, eu achei que ficou muito mais pessoal, né? E não sei se tem a ver até com o livro que você leu, você mencionou que o livro fala um pouquinho até de marca pessoal. Eu acho que fica mais forte a marca pessoal, porque não é somente uma analista, é a Francine, e vai que amanhã você queira ser, não sei, cozinheira. Você está lá fazendo o seu diário de como, né? Então, como são os seus perrengues queimando o bolo, né? Afinal, a gente sempre começa errando, como você falou, não é isso? Exatamente. Fernanda, muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite. Adorei o bate-papo aqui com você. Espero que alguma coisa nessa conversa aí ajude as pessoas que estão assistindo aí, tanto no processo de migração ou no desenvolvimento contínuo, né, dentro da área de dados. Com certeza. E você que está aqui ouvindo ou assistindo a gente, os links que a Fran comentou estão linkados aqui embaixo, né? Os livros e canais estão, e os
canais dela, estão linkados aqui embaixo. E deixe seu comentário também, se você gostou, siga a gente aqui na plataforma, curta o vídeo se você estiver no YouTube, deixa sua avaliação se você estiver ouvindo no Spotify, e a gente se vê no próximo episódio. Fran, muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Tchauzinho! Tchau, tchau.